Nós vamos falar hoje de 10 coisas que você precisa para você mexer com loteamento. 10 coisas para você entender sobre loteamento. Às vezes você pode falar assim, mas a maioria das pessoas se conecta a mim e fala assim, eu nunca ouvi falar de loteamento, nem sei a cor disso. Mas mora num. Nunca ouviu falar de loteamento, mas mora em um loteamento, né? Vamos lá, pessoal, primeira coisa, compartilhei até ontem com vocês, primeira coisa, conhecimento, investe em conhecimento. Como que é isso? Cola aqui comigo, investe em conhecimento que você vai ter uma visão clara sobre o loteamento e as coisas vão se tornar mais simples. Tá? Loteamento é algo que não se ensina por aí, mas é algo altamente lucrativo. Eu fiz um desafio. Na verdade, eu tenho feito esse desafio já desde dessas lives que eu estou dando essa semana. Qual foi o desafio? Ache alguém que mexeu com loteamento e desistiu. Ache alguém que mexeu com loteamento, desistiu e me apresenta aqui. Não conheço. Não conheço ninguém que mexeu com loteamento e deixou de investir em loteamento. Eu desconheço isso. Então vamos lá. Primeira coisa, investe em conhecimento. Investe em conhecer sobre loteamento. A lei de loteamento, a lei de parcelamento de solo é a 6.766. Lei federal, 6.766. Tem disponível no Google e é muito fácil de interpretar ela. Não é uma lei complicada de se interpretar, ela é fácil de entendimento. Ok? E cola aqui comigo, que aí você vai ter de fato o que você precisa para isso. Segunda coisa, relacionamento. Relacione-se com pessoas que têm o mesmo propósito. E aí eu vou puxar um pouco para a Bíblia para que você entenda isso tudo. A Bíblia diz que um povo estava unido com o mesmo propósito e decidiram construir uma torre. E a Bíblia fala que essa torre era a Torre de Babel, e que Deus viu aquilo e falou assim, não haverá impossível para eles. Una-se pessoas com o mesmo propósito e você vai ter aquilo que você deseja realizado. Então, se para você lotear é algo muito grande, muito difícil, né? Às vezes aqui a maioria das pessoas aqui pode ser que sejam corretores ou que estão sem capital, una-se com várias pessoas que você tem aliança, que você gosta, são pessoas que estão alinhadas junto com você no mesmo pensamento e foca nisso. E vai dar certo. Eu falo porque é de experiência própria, ok? Vamos lá, vamos por terceiro então. Prospectar. Eduardo, o que é isso? Prospectar. Prospectar terra. Você mora em um lugar, numa cidade, e em volta dessa cidade tem muitas terras que estão ali em volta. E ali em volta são terras que serão os possíveis futuros bairros, os futuros setores, os futuros loteamentos. Então vai atrás, faz visita em volta da sua cidade. Eu tenho um aluno específico que ele fez isso, ele saiu em volta da cidade, achou uma terra, falou com o dono da terra, o fazendeiro aceitou fazer uma parceria com ele. Ele se tornou alguém milionário. Ele mudou a situação financeira da vida dele. Por quê? Porque ele achou alguém que tinha uma terra que queria estar junto com ele e ele pôde ali fechar uma parceria junto com o cara e lançar um loteamento. O cara entra com a terra e ele entra com a aprovação e com a infra. Continuando, quarto passo, depois de você prospectar, você achou uma terra em volta da sua cidade? É interessante, ou em volta de outro lugar, outra cidade que você veja, e é interessante essa terra? Então, você deve fazer uma pesquisa. Como que seria isso? Anda em volta daquele lugar que você está e checa o preço naquele lugar, na localidade. Checa ali em volta qual que é o preço do lote naquele lugar, para que você saiba se é viável lançar um loteamento lá. Essa pesquisa é chave que você faz, né? Eu falo porque naquela live que eu ministrei sobre os erros, eu mostrei para vocês que a gente
lançou um loteamento na cidade que não tinha poder aquisitivo financeiro, não circulava dinheiro de forma expressiva naquela cidade. E aí o que aconteceu? Nós perdemos, nós deixamos de vender, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar o lote. Outra coisa que eu falei antes, essa questão de pesquisa. Eduardo, eu preciso contratar uma empresa para fazer pesquisa. Eu preciso... Não, você não precisa. Uma pesquisa você mesmo te ensina a fazer essa pesquisa, é algo simples. Por exemplo, um loteamento nosso, a gente colocou lá o preço do lote, 45 mil. Isso, se não me engano, em 2015 ou 2014, acho que 2014. Nós colocamos lá 45 mil cada lote. E a cidade, ela tinha poder aquisitivo para pagar naqueles lotes o valor de 28 mil no máximo. O que aconteceu com aquele loteamento? Aquele loteamento travou, parou. E no lançamento a gente não vendeu, ele tinha 440 lotes, nós vendemos, se não me engano, 15. Então é importante você fazer uma pesquisa para você saber o preço da realidade daquele lugar, saber se é viável lançar, se a cidade absorve. Por exemplo, tem uma cidade, chama Itaberaí, Goiás. Nessa cidade, a gente foi fazer um loteamento lá, e lá, não sei se hoje, mas na época, tinha 5 mil lotes ofertados na cidade para vender. Ou seja, se a cidade tem 5 mil lotes para vender, é uma cidade interior, a cidade não é uma cidade grande, obviamente, lei de oferta e demanda. Então, nós teríamos problema se nós lançássemos o loteamento naquela época, porque lá existe muitos lotes para vender. Então, checa isso. Checa, lei de oferta e demanda. Tem muitos lotes aqui? Tá tranquilo? O pessoal tá precisando de lote? Quanto que eles pagam no lote? Qual que é o preço do lote na região? Checa isso tudo, ok? O detalhe, isso é importante, pesquisa que você faz, às vezes, em lanchonete, em padaria. Às vezes você vai lá no interior, onde você vai lançar um loteamento, não fala quem que você é, o que você está fazendo lá. E às vezes vai comer um salgado, alguma padaria ou lanchonete e conversa com os caras. Eu fiz isso já, muitas vezes. Ia no supermercado, aí na hora de pegava uma coisa lá, que assim, inventava um trem que ia comprar lá, e na hora de pagar no caixa eu conversava, e aí, essa cidade aqui, como é que é lote aqui? Aqui tem muitos lotes para vender? O pessoal, não, tem pouco e tal. Mas e aí, vai ter algum empreendimento a lançar? Eu sabia que era empreendimento meu que ia lançar. Mas eu não falei que era eu, e queria sentir o povo, a temperatura do povo. E aí eu falei, se não vai ter empreendimento aí para lançar, como é que é? Aí a mulher, eu queria saber também se o povo estava sabendo que ia ter um loteamento nosso para lançar. Aí o pessoal falou assim, olha, tem um loteamento aí que vai lançar lá perto do cemitério e tal. E eu, pois é, mas e aí, é bom esse lugar? Será que vai vender? Queria sentir o povo, né? Sem ainda saber quem eu era e que era o dono do empreendimento. Aí o povo, não, parece que é um bom loteamento. Parece que vai ser um bom empreendimento. Nós estamos querendo até ir lá no dia do lançamento. Opa, está funcionando a estratégia de venda. Então é bom você sentir a temperatura das coisas em loco, sem ninguém saber quem você é. E isso é numa lanchonete, uma padaria, um restaurante, ou às vezes numa loja, alguma coisa. Você sente a temperatura. Isso vale mais para cidades menores, não para capital, grandes capitais, mas para cidades menores. Então é importante isso. Sente, checa a realidade. Outra informação, só uma curiosidade. Teve uma cidade que o histórico de loteamentos nessa cidade era que todo mundo lançava lotes, abria a rua no chão, pegava uma patroa, abria a rua no chão, não fazia asfalto e vendia no recibo, ou seja, nem registro em cartório dava para o pessoal. Isso não pode, isso é crime. E aquela cidade, ela criou um trauma disso. Ela tinha uma cultura daquele tipo de empreendimento. O que aconteceu?
naquela cidade, necessariamente, para que se vendesse todos os lotes, ou para que se vendesse um tanto razoável, era necessário que no lançamento a gente tivesse a infraestrutura, no mínimo, iniciada, o asfalto. Então, Eduardo, quer dizer que a gente lança um empreendimento, um loteamento sem asfalto? 100%. Nós abrimos rua, demarcamos as quadras, os lotes, colocamos stand de venda, colocamos as bandeiras, colocamos os postos de energia e vendemos. Em 2 anos após o lançamento é que nós fazemos o asfalto. Mas nessa cidade não, porque a cultura da cidade, a forma que a cidade foi traumatizada com vários empreendimentos que as pessoas não cumpriam o que tinham prometido, fez com que, se a gente não fizesse o asfalto iniciasse, ia travar o negócio. E aí lá nós tivemos que iniciar o asfalto imediatamente para ter um resultado de vendas melhor, ok? Vamos lá. Quarto nós já falamos, agora quinto, viabilidade. Beleza, Eduardo, eu tenho conhecimento. Do conhecimento eu cheguei a ter relacionamento, conheci pessoas com o mesmo propósito, juntei um time, 1, 2, 3, 4 amigos ou mais. Bom, nós fomos para achar a terra e achamos uma terra para lotear. E agora? Agora você tem que fazer, depois nós fizemos uma pesquisa para saber a realidade daquele ambiente onde a terra está. E agora, o que eu vou fazer? Agora você precisa fazer a viabilidade. O que é isso? Saber se é viável fazer um empreendimento naquele lugar. Fazer conta, né? Dizem que papel aceita tudo, e aceita tudo de fato. Então sempre procura fazer conta para baixo. Não no sentido que você é um cara negativista, mas é melhor fazer uma conta mais enxuta, porque qualquer coisa vai ser lucro a mais, ok? Então pega a terra, vê o tamanho da terra, que a terra pode te dar de lotes, qual é o total de lotes que você vai poder ter, quantos lotes, qual o valor em média daqueles lotes, qual o VGV, que é o valor total, o valor geral de venda, ou seja, o que aquele empreendimento vai render de lucro. Então você vai poder ter ali uma viabilidade, checar a realidade daquela terra e poder falar assim, não, vamos bater o martelo, vamos fechar esse negócio aqui para nós. Então isso é importante você fazer, ok? A viabilidade. Beleza, depois da viabilidade, que é o quinto, nós vamos para a proposta. Nessa fase, se você fizer uma proposta ruim, pode arruinar o seu projeto. Como assim fazer uma proposta ruim? Você pode, por exemplo, nós estamos falando aqui na opção de você achou um fazendeiro que quer entrar com a terra e você vai entrar com a aprovação e com a infraestrutura. Então isso se chama parceria. E nessa parceria o fazendeiro vai ficar com um percentual e você vai ficar com outro percentual. Isso vai ser demonstrado em que momento? Nesse momento, na proposta. Nesse momento você vai falar para ele, olha, você vai ficar com 40% e nós vamos ficar com 60%. Ou então não, você vai ficar com 50% e nós vamos ficar com 50%. Então, nesse momento é que você faz a proposta, e essa proposta ela tem que estar em linha com o estudo de viabilidade. Vou te dar um exemplo. Tem um aluno que fez um condomínio de chácara em Minas, eu só não vou falar a cidade para guardar a vida dele. E o que ele fez? Ele prometeu tanta coisa para o dono da terra que se tornou inviável o empreendimento. E ele quebrou. Ele deu para ele um percentual interessante, mas prometeu uma série de infraestrutura que inviabilizava o projeto. Então, você tem que ir com calma nessa hora, né? E entre parênteses, vamos pôr um parênteses aqui, né? Às vezes as pessoas são apaixonadas em querer lançar condomínio fechado, enlouquecidas, né?
condomínio fechado é a melhor coisa que existe. Olha, eu conheço mais pessoas, eu, Eduardo, conheço mais pessoas bem-sucedidas em fazer loteamento para classe C, para a turma que está chegando agora e está querendo ter a primeira casa, o primeiro lote. Eu conheço pessoas que são mais bem-sucedidas em matéria de faturamento com loteamento popular do que com condomínio fechado. O condomínio fechado não sou contra. Eu mesmo estou com 3 em condomínio fechado engatilhado agora para sair. Então não sou contra condomínio fechado. Mas eu avalio muito mais, pondero muito mais a questão de lançar um condomínio fechado do que um loteamento aberto. Por quê? Porque o condomínio fechado, ele, se você errar um cálculo, ele pode te levar junto para aquela terra e arruinar com você. Esse caso desse aluno meu em Minas Gerais, ele prometeu tantas coisas que ele acabou afundando ali naquelas promessas, não teve lucro e hoje não tem solução, porque ele tem que honrar o que ele falou. Então, nesse momento, nesse sexto momento, que é o momento da proposta, você precisa fazer uma proposta mais enxuta. Existe uma prática, talvez você não conheça, que está chegando agora, você não conhece, que é o dono da fazenda, ele pediu um aporte. O que seria um aporte? É o seguinte, eu vou fechar com você essa parceria para a gente lotear aqui, mas você vai ter que passar para mim R$1 milhão antes. Ou então você vai precisar passar para mim 2 milhões ou 500 mil. Isso é chamado de aporte. Esse aporte, isso é muito utilizado quando a economia está em alta. Vou te dar um exemplo. Em 2013, a economia do Brasil estava no ápice, em alta. Quando você tem uma economia no ápice, você tem muitas empresas loteadoras lutando por uma mesma terra. Então existe uma concorrência forte para fechar uma parceria. E aí é onde surge essa questão de aporte. Agora, obviamente, numa economia que não está muito em alta, que é o caso hoje da realidade do país, quando o proprietário pede aporte, eu, Eduardo, eu não entro. Eu falo, não tem aporte. A minha parceria é essa, eu gasto com a aprovação do empreendimento, eu gasto com a infraestrutura, mas eu não ponho dinheiro antes. E abro mão de projeto que eu vou ter que pôr dinheiro antes. Vamos lá. 7. Negociação. Quando você apresenta a proposta, obviamente você vai sentar com o dono da terra. E nessa fase de negociação, olha, eu aprendi uma coisa em negociação. Geralmente as pessoas entram para negociar e meio que deprecia a terra da pessoa para poder ter mais ganho ou aumentar o percentual. Eu aprendi uma coisa: seja simples, claro e honesto. Então, toda vez que eu vou fechar um loteamento, eu elogio. Por quê? Porque se eu quero fazer uma proposta para uma terra, é porque eu sei que aquela terra é boa. E eu elogio. Então, eu várias vezes já entrei para negociação, não queria aceitar o percentual que o cara quis, mas o cara quis fechar comigo porque eu fui simples, transparente e honesto e elogiei a terra dele. Então, às vezes, entra pessoas, eu já tive em negociações com grandes empresas, megas, e elas vêm com aspecto frio para uma negociação, muito pragmático, isso, e não funciona desse jeito, não viabiliza desse jeito. Só para te dar um exemplo, fica entre nós, não conta para ninguém, tá? Fica entre nós. Uma das áreas mais nobres do litoral paulista, no município de Ubatuba, está para mim fechar. O dono da terra quer fechar comigo. Ele poderia fechar com todas as empresas grandes de São Paulo, mas comigo eu olho no olho dele, eu falo que eu dou conta, falo que eu não dou conta, falo para ele como a gente vai caminhar. Meu contrato de parceria não tem pegadinha nem letras pequenas, então é simples. Pessoas gostam de andar com pessoas simples. Pessoas gostam, quando eu falo simples, não entenda simples como um aspecto de aparência de menos recursos. Não é isso, simplicidade não é isso.
Simplicidade é você ser você sem soberba, arrogância e falar a verdade. Então, por exemplo, essa terra no município de Ubatuba, a terra mais nobre para mim no litoral paulista, ela tem uma parte dela, é uma terra imensa, é uma terra gigante. Nós estamos falando mais de 1 milhão de metros quadrados. Uma parte dessa terra tem invasores. E aí eu fui bem prático com o dono da terra. Falei, olha, é o seguinte, sabe o que a gente faz? As áreas que tem invasores, a gente não loteia agora, você resolve isso na justiça, e a área que não tem invasores, a gente faz o loteamento. Uma vez que essas áreas com invasão resolveu na justiça, a gente faz o loteamento nela. Não vou abraçar o mundo, não vou ser ganancioso de abraçar tudo, vou resolver e ser prato naquilo que dá para ser feito. E obviamente ele gostou dessa posição. Eu particularmente não gosto de sentar numa mesa de negociação com pessoas que são pragmáticas e duras. É bom sentar com gente para negociar. É bom ser simples, é bom olhar no olho, é bom rir junto, elogia a terra do cara. Se você quer fechar com ele é porque a terra é boa. É muito ruim você ir na casa de alguém e falar mal das coisas dele. Então isso você não vai ver da minha parte, não. E olha, eu te falo, hoje eu tenho negado propostas de fechar loteamento, terras de parceria, porque são inúmeras. E outra, eu tive uma vez, só compartilhar aqui, fica entre nós também, não conto pra ninguém não, tá? Eu tive uma vez em São Paulo para poder fechar uma negociação e os caras vieram com um contrato com letras pequenas, que eu fiquei das 10 da manhã até umas 4 da tarde lendo esse contrato. Era um livro e cheio de palavras que dava duplo sentido. Aí eu te pergunto, você que está aqui, você acha que eu fechei? Não tem jeito de fechar. Por quê? Segurança, confiança, simplicidade, transparência e empatia. Ri junto, descontrai, destrava, faz um quebra-gelo ali na reunião, né? Geralmente as pessoas gostam de falar daqueles que elas são apaixonadas. Então você checa. Se o cara às vezes é apaixonado em velejar, você começa a reunião falando de loteamento não, chefe. Começa a reunião falando de velejar. Já fala, como é que é esse negócio de velejar? Conta pra mim, você tá sendo falso? Não, é verdade, eu quero saber. Como é que é? Você não tem medo do mar? Você sempre pega o mar de qualquer jeito ou às vezes tem alguns dias que, dependendo do vento, você não vai? Conversa, destrava, libera a pessoa, entende? E aí depois você entra no business, ok? Beleza, eu tenho um cara que nós estamos há 5 anos namorando para fechar um loteamento lá em Goiânia. Vão ser 3.000 chácaras na área mais alta de Goiânia. Tem 5 anos que nós estamos namorando. Dos 5 anos, tem 2 que eu que estou segurando namoro e que eu não quero casar. Por quê? Porque eu estou esperando o momento certo. Provavelmente a gente casa agora em fevereiro. Mas por que essa pessoa, esse dono dessa fazenda quer andar com a gente? Porque está em casa, nós somos 5, nós estamos juntos. Mas não tem complicação para isso. Nós somos parceiros, vamos andar juntos, vamos crescer. Deu certo, amém. Não deu certo, vamos corrigir aqui, vamos ser simples. Ok? Vamos lá, então nós passamos a fase de negociação. 8º, contrato. Um contrato bem objetivo, as obrigações suas, as obrigações do dono da terra. Como é que vai ser o cronograma, como que se vai dar essa parceria, quais são os passos, o percentual de participação, a cláusula de vigência, você coloca as obrigações em comuns de vocês, o objeto desse contrato, deixa bem claro, amarrado, simples, letra normal, fonte 12, inventa de pôr letra pequena, assusta as pessoas. E vamos caminhar, ok? Nono, abertura da empresa. Eduardo, beleza, então vamos lá. Eu tenho conhecimento, juntei com pessoas
estabeleci um relacionamento e prospectei e achei uma terra. No que eu achei essa terra, eu fiz uma pesquisa para saber a realidade daquela terra, da região. Depois da pesquisa, eu fiz um estudo de viabilidade sobre aquela terra. Se é viável, quantos lotes vai dar, qual que é o percentual, ponto. E agora, eu fiz uma proposta. Dessa proposta, o cara aceitou. Eu fiz um contrato. Depois do contrato, eu, obviamente, fiz a proposta e fui negociar com o cara. Às vezes o cara me pediu uma coisa ou outra e tal. Depois da negociação, eu fiz o contrato. E depois do contrato, eu abri a empresa. Por que abrir empresa? Eu vou te falar por que abrir empresa. Você precisa abrir empresa. Não existe, pega isso daí. Você não aprova loteamento, você não lança loteamento no nome de pessoa física. Por quê? Porque o imposto é gigante. Você lança loteamento no nome de pessoa jurídica. Você vai abrir uma empresa, uma sociedade de propósito específico, uma SPE. Essa empresa, ela vai ter no capital social a incorporação da terra. A terra vai ser incorporada, quem vai ser dono da terra, o objeto do loteamento, vai ser a empresa. E essa empresa vai ter os percentuais que vocês acordaram lá na proposta e no contrato de parceria, ok? Abriu a empresa é dona da terra. Agora o que você vai fazer? Você vai aprovar o loteamento, registrar o loteamento e o 10º. Você vai fazer o lançamento e a infraestrutura. Lançamento e infraestrutura caminham junto? Sim, caminham junto. Basicamente, você não vai lançar com a infra. A não ser que você chega numa cidade que é altamente competitiva e que todos os loteamentos nessa cidade são loteamentos que lançam com toda a infra. Eu nunca vi isso, mas se for o caso, aí você lança com toda a infra. Mas se não for isso, você só vai abrir rua, pôr postes, demarcar quadras e lotes e pôr stand de venda e vender, pôr para DET, ok? SPS, você pôr lá no Google, SPS, Sociedade de Propósito Específico, é o que? É uma empresa que nasceu para aquele propósito e uma vez que vendeu todo o loteamento, ela encerra, tá? É uma modalidade de empresa, tem a limitada, tem a SPE, tem a Eireli, então existe a SPE, ok? O lançamento, o que eu faço? Eu já lancei loteamentos com eu tomando conta das vendas. E o que eu aprendi? Não conto para ninguém não. E eu aprendi uma coisa, tem um ditado que diz o seguinte: cada macaco no seu galho. Então é o seguinte, quem é expert em vendas, mexe com vendas. Quem é expert em loteamento, mexe com loteamento. Quem é expert em infraestrutura, mexe com a infraestrutura. Então, deixa cada um na sua função. Hoje, eu não vendo nada. Eu terceirizo. Eu terceirizo para empresas que vivem venda, né? Tem um ditado no setor de venda que se corre no seu sangue vendas, né? Se tem sangue no olho, né? Então eu deixo para essas empresas que têm sangue no olho para vender. Eu tenho o conhecimento e habilidade e know-how para prospectar, negociar, fechar, tocar o empreendimento, fazer toda a infra, mas vendas eu estou fora. Posso lançar? Posso vender? Posso. Mas preciso. Não é necessário. Então, eu deixo com as pessoas que sabem vender. Não vão inventar moda, né? Então, cada um no seu ramo. Isso é o melhor que você faz. Porque aí você atinge resultados mais poderosos. Ok? Pessoal, passei rapidamente uma pincelada aí sobre os 10 passos que você precisa entender sobre loteamento. Mas antes de encerrar, eu quero compartilhar algo com você. Eu quero compartilhar sobre descanso.
é impossível. Hoje eu posso falar assim, tudo que acontece na minha vida é por causa de Jesus. Talvez você está chegando aqui agora, você me conhece há pouco tempo. Eu só estou aqui do jeito que eu estou, vivendo o que eu estou, porque Jesus é lindo e tem feito na minha vida. E Deus tem me ensinado a andar no descanso. O que é andar no descanso, Eduardo? Andar no descanso é simplesmente pegar toda a sua preocupação, tudo aquilo que roda o seu coração, que te angustia, e entregar para Ele e confiar que Ele vai fazer. Obviamente que Ele vai te dar direção algumas horas que você precisa fazer, para onde se deve posicionar. Beijão, fica com Deus. Tchau.